40 dias intencionais. Oração e palavra. Graças a Deus. Hoje eu vou falar sobre os súditos do rei. Em 1 João 4:9, diz que Deus manifestou seu amor por nós, enviando Jesus ao mundo, para que pudéssemos viver por meio dele. Alguém já parou para pensar por que a gente segue Jesus? Por que a gente diz que é crente? Qual que é a intenção do coração da gente dizer que é de Jesus, né? Muitas vezes a gente não... Pode ser que a gente nunca pensou nisso, né? A gente precisa pensar nisso. A intenção do meu coração de seguir Jesus é boa? É ruim? Ou é por interesse pessoal? A palavra de Deus diz que o propósito da gente ser de Jesus é o quê? É receber o amor de Deus para viver nele, andar em seu amor e desfrutar da presença de Deus. E esse amor, ele não é só para ser recebido, ele é para ser desfrutado. É como se fosse um estilo de vida. E também para se submeter como servo do Deus Altíssimo. Então, quando eu conheço Jesus, eu sou de Jesus, eu passo a ser de Jesus, eu passo a ser servo do Senhor. Entendeu? E um servo, ele obedece o que o seu rei, né? Ele manda. Então, a intencionalidade de Jesus, a gente vê bastante claro lá em Lucas 19, do 11 ao 26. Lá ele fala uma história que um homem, né? Ele foi para uma terra distante para ser coroado como rei. Ele deu 10 minas a 10 funcionários, né? E um deles fez render esse dinheiro e entregou 10 minas a mais para esse seu senhor. Mas teve um que ele só devolveu a mina. E o homem ele fica muito irado. E ele diz o seguinte: a quem tem, mais será dado, a quem não tem, até o que tiver, será tirado. Então Jesus intencionalmente ele foi claro nessa parábola que os súditos do reino precisam ser obedientes ao que o seu Senhor fala. E que nós precisamos trabalhar para o reino de Deus, para que ele cresça. Jesus ele mandou ir de pregar o evangelho a toda criatura. Precisa pregar, a gente precisa expandir o reino. A gente precisa falar de Jesus. A palavra do Senhor tem que ir até os confins da terra, como o Senhor disse que iria, né? Então, e essa mensagem de Deus, ela vai estar no coração de cada um. E cada um vai anunciar a mensagem do Senhor conforme tem a sua capacidade, porque é o Senhor que nos capacita. Então, a gente precisa expandir o reino. A gente precisa fazer com que o reino se expande. Quando Jesus estava aqui na terra, ele falou: o reino de Deus está entre nós, porque ele era o reino de Deus. A palavra dele precisava crescer. E nós, como servos obedientes, a gente vai fazer o quê? A gente vai fazer com que o reino se expanda, né? E o resultado dessa obediência é certa. O reino vai se expandir, mas a consequência dele é a rejeição. Como aquele rei que saiu para a terra distante, ele rejeitou quem não expandiu o que ele tinha falado, né? E Deus disse que ele veio em Jesus e o propósito de Deus é o seguinte: qual que é o propósito de Deus em tudo isso? Expandir o reino, é salvar a humanidade. Por isso que ele enviou Jesus Cristo. Ele quer salvar a humanidade. Então nós, como servos fiéis, nós precisamos fazer com que o reino cresça. A cada um de nós, Deus deu uma capacidade e Ele vai cobrar conforme a capacidade de cada um. Muitas vezes a gente não sabe falar, mas o testemunho da gente é uma carta viva do Senhor. A forma que nós vivemos no reino mostra para outra pessoa quem nós somos em Jesus. E muitas pessoas vão querer Jesus pela forma que nós somos, porque nós vivemos desse amor que o Senhor nos deu. Esse amor vai ser um estilo de vida.
Então, onde nós formos, as pessoas vão saber que nós somos de Jesus. Amém?